Passado o horário, que graças, irmãos. Eu creio que hoje é noite de livramento. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 2, versículo 23. 2 Reis, capítulo 2, versículo 23. Nesta noite eu também quero falar a respeito da ação do Espírito Santo. Nesta noite eu também quero falar a respeito de uma ação do poder do Espírito Santo de Deus, mas não de uma forma que foi operado até agora. Nesse momento a nossa palavra vai ser uma ação de temor, vai ser uma ação de tremor, vai ser uma ação de juízo. 2 Reis, capítulo 2, versículo 23, que diz: Eliseu saiu de Jericó para Betel. Ele ia andando pela estrada quando alguns rapazes saíram de uma cidade e começaram a caçoar do profeta, gritando assim: sobe, calvo. Repita comigo esta noite: sobe, calvo. Eliseu virou para trás, olhou firme para os rapazes e os amaldiçoou em nome de Deus. Repita comigo: amaldiçoou em nome de Deus, o Senhor. Então as duas ursas saíram do mato e despedaçaram 42 jovens. Dali Eliseu foi para o monte Carmelo, depois voltou para Samaria. Feche os seus olhos e coloque a mão no teu coração. Senhor Jesus, nós apresentamos a Tua palavra nesta noite. O Senhor já operou, Senhor, nós já adoramos, Te oferecemos louvores, adorações, lágrimas a Ti. Mas sabemos que este é o momento de ouvir a Tua voz, que continua a falar sobre a Tua igreja. Nós cremos, Pai, que hoje é noite de livramento. Nós cremos que hoje é noite de alerta. Nós cremos que hoje é noite de decisão. Então, Pai, tira toda a seta do nosso coração, tira toda investida do inimigo para atrapalhar que a gente escute a Tua palavra, no nome de Jesus. E você diz? Infelizmente, essa não é uma história com um final feliz que estamos acostumados. A Bíblia é repleta de histórias boas, com os finais maravilhosos, com final de milagre extraordinário. Mas infelizmente, a passagem que acabamos de ler não é uma passagem de se ler com um sorriso no rosto. Não é uma história de se contar com alegria. Até porque o final dela é terrível. Essa história, ao ler ela, a gente começa a ver o nível de rigor de Deus sobre ela. Porque nós não vemos esses jovens que decidiram zombar do profeta de Deus ter um susto. Alguns sustos nos colocam no prumo. Alguns sustos quando a gente anda desviando do caminho do Senhor. Quando a gente começa a fazer aquilo que não agrada a Ele, o Senhor nos dá algum susto. Isso nos direciona ao caminho de volta. Mas não é isso que encontramos nessa passagem. Não encontramos nessa passagem um sermão bem dado, uma palavra dura, que fizeram com que esses jovens mudassem de opinião, mudassem de comportamento. Esses jovens não tiveram escolha. A partir do momento que zombou do homem de Deus, a partir do momento que ele zombou do chamado do homem de Deus, o profeta olha para ele e amaldiçoa em nome de Deus. Isso é algo forte, igreja. Isso é algo da gente olhar e começar a sentir um temor. Porque a gente é acostumado com Deus de livramento. A gente é acostumado com Deus de bênção. A gente é acostumado com Deus que opera. E é verdade que servimos esse Deus, mas também servimos a um Deus que é fogo e fogo consumidor. Servimos a um Deus que é o justo juiz.
E aqui, infelizmente, esses jovens provam do temor, provam da mão pesada de Deus. E isso é algo da gente começar a refletir sobre isso. Por quê? Porque essa palavra fala sobre desonra. E honra tem sumido no nosso meio. As pessoas têm perdido o temor a Deus. Tem desaparecido da igreja. É verdade que os cristãos, é verdade que o evangélico, o protestante tem crescido no Brasil, mas infelizmente tem crescido de uma forma ruim. Por quê? Porque hoje em dia é normal crente ir para a festa de São João. A gente começa a ver na TV pastores, no Instagram, pastores glorificando e dizendo: graças a Deus, agora é permitido, o nosso povo, o povo cristão está aceito nas festas de São João. Desde quando isso é algo bom? É blocos de igreja indo para carnaval, participando de tudo que é do mundo. Ei, eles esquecem que o Deus amor também é o Deus ira. É um Deus zeloso. É um Deus que tem ciúme. E é um Deus que zela pelo seu povo, pela sua igreja e pela sua palavra. Mas isso tem sumido no nosso meio. O temor, o zelo, a reverência pela igreja, pela palavra, por Deus, pelos homens de Deus. E essa história nos ensina como lidar, nos ensina como enxergar e nos ensina a importância de honrar aqueles que levam o nome de Deus. Porque foi por não honrar, porque foi por desobedecer, porque foi por zombar que esses jovens tiveram um fim tão trágico. Afinal, essa história é sobre desonra. É um tema ótimo para os dias de hoje, porque honra é algo que está sendo abandonado, esquecido, deixado de lado, menosprezado, diminuído. Mas ainda é interesse dos céus. Alguém pode dizer que essa pauta foi deixada de lado, é algo do passado, mas Deus me traz aqui esta noite para dizer, para mim ainda é importante. Alguém pode dizer que esta pauta é coisa do passado, é desnecessário, mas Deus diz para você esta noite, é interesse do céu, que você tenha reverência, que você tenha temor por aquilo que Ele deixou escrito. Ai daquele que acrescentar ou tirar uma vírgula do que está aqui. Mas o povo tem esquecido disso. E o Senhor, quando Ele vem falar de honra, Ele vem estar se referindo à sua casa, aos estilos de música que você tem louvado, a mensagem que você tem passado, a liderança e aos pastores. Tudo que envolve Deus e tudo que envolve o nome de Deus precisa ser reverenciado, honrado e temido. Não se dá para fazer de todo jeito na casa de Deus. Não se dá para servir de todo jeito para Deus. Não dá para ser de todo jeito. E tem se acabado o temor. É pessoas em pecado, com o microfone na mão, sem nenhum temor. É pessoas em desobediência, subindo no altar sem nenhum temor. É pastores todo errado, abrindo igreja sem nenhum temor. E não é isso que o Espírito Santo quer. Não é essa a função da igreja. Deus nos chamou para sermos conservadores dos princípios que Ele deixou escrito. Não podemos deixar o mundo nos corromper. Não podemos deixar com que o mundo nos influencie.
nós temos que ser o povo diferenciado e o povo que influencia lá fora. E o ministério de Eliseu, ele tem uma relação com a palavra herança. Repita comigo esta noite: herança. O que aconteceu com Eliseu, quando seu mestre Elias foi levado ao céu, ainda vivo, ele deixa para Eliseu uma herança. Que herança é essa, Érica? A herança que ele diz, olha, ele podia escolher qualquer coisa, e ele escolhe do profeta a unção dobrada do seu espírito. Uma herança que foi adquirida não de qualquer forma, pois Eliseu não chegou de qualquer maneira. Eliseu não chegou de qualquer jeito. Eliseu não foi pulado de paraquedas e caiu ali. É uma herança que veio através de uma vida piedosa, que veio através de uma vida temente, que veio através de uma vida consagrada. E num momento lindo, num momento maravilhoso, em que o redemoinho vem, a carruagem de fogo aparece e Elias é levado aos céus. E fica sobre Eliseu a herança, a unção dobrada do seu espírito. Só que existem dois tipos de herança. Acabei de contar para você uma herança boa, uma herança poderosa, uma herança de graça, uma herança de poder, uma herança de virtude, uma herança de maravilhas. Mas nessa história que acabamos de ler também tem uma herança. Elias era a maior autoridade profética. Ele deixa para Eliseu uma herança espiritual. Eliseu agora é a maior autoridade profética do reino do norte. Ele ficou no lugar de Elias. Agora está sobre ele a administração. Então Eliseu começa a se relacionar com esses jovens. E aqui existe também um tipo de herança. Eu quero que você compreenda que a vida que você vive, que o jeito que você está vivendo agora, as suas decisões, as suas ações, a sua reação e o seu jeito, o jeito que você trata as pessoas, o jeito que você honra seus pais, o jeito que você honra a sua liderança, sua disposição em servir na igreja, a vida que você está vivendo agora está determinando qual herança você vai acessar. Você escolhe qual herança acessar. Alguns acessarão a herança de Elias, uma herança de graça, uma herança de favor, uma herança de dons, uma herança de poder, mas outros acessarão a herança de ruína, acessarão a herança de destruição e acessarão a herança de maldade. Que herança você escolhe? A de graça? A de poder? A de unção? Ou a herança de maldade? Ou a herança de destruição? E Deus nos reúne aqui esta noite para dizer: qual herança você prefere acessar? Que herança você escolhe? As suas atitudes, as suas decisões, o seu comportamento dirão qual herança será a sua. E a Bíblia diz que Eliseu, ele estava saindo de Jericó. Eliseu, ele estava de Jericó e ele tinha acabado de transformar um milagre. Transformou as águas amargas de Jericó em águas boas, em águas doces. Ele tinha acabado de operar esse feito em Jericó. Ele vai sair de Jericó para Betel. Betel, que tem por nome casa de Deus, por significado casa de Deus. Repita comigo esta noite. Aliás, responda essa pergunta para mim esta noite. De onde Eliseu está saindo? Jericó. Repita comigo, Jericó. De onde Eliseu está saindo? E para onde Eliseu está indo? Betel. Eliseu está saindo de Jericó e está indo para Betel. E os jovens vão aparecer. Vão aparecer em Betel? Não. Vão aparecer em Jericó. Eliseu está acabando de sair de Jericó, indo para Betel, e o texto diz
trás. Se ele olha para trás, os jovens possivelmente estão em Jericó. Esses jovens são da cidade em que o profeta acabou de fazer algo bom. Esses jovens são da cidade em que o profeta acabou de transformar águas amargas em águas doces. Eles são de Jericó. Jericó, a cidade dos muros caídos. Jericó, a primeira cidade de Canaã. Jericó, a cidade que o povo de Deus rodeou por 7 dias. No 7º dia gritou e as muralhas foram ao chão. É essa Jericó que eu estou me referindo. Compreenda o cenário. Jericó é a cidade de muros caídos. E para que Deus derrubou os muros de Jericó? Deus derrubou os muros de Jericó para que o povo de Israel entrasse. Agora nós estamos vendo jovens saindo de Jericó com facilidade. Existiram muros terríveis naquela cidade, mas agora os jovens saem com facilidade. Mas o muro caiu para quê? O muro caiu para que o povo de Deus entrasse. O muro caiu para que o reino de Deus chegasse. O muro caiu para que a cultura do céu fosse estabelecida. Entenda, quando Deus derruba muros na tua vida, não é para facilitar a saída. Quando Deus derruba muros na tua vida, não é para facilitar movimentações que não glorificam a Ele. Quando Deus derruba muros, não é para você usar essa liberdade para aquilo que é inadequado. Toda liberdade que Deus provoca era para que você cresça em conhecimento, em graça e em cultura do céu. E Deus me trouxe aqui para te dizer esta noite: há quem use os muros caídos para zombar de profeta, mas aqueles que usam dos muros caídos para evangelizar nações. E há uma escolha a ser feita. Toda decisão que a gente toma, imediatamente a gente rejeita um lado. A partir do momento que eu escolho subir por essas escadas, eu estou dizendo não àquela outra. Então, a partir do momento que você toma uma decisão na sua vida negativa, você está renunciando a algo de bom. Você escolhe quem você vai ser. Você escolhe como usar a sua liberdade. Fale para o irmão que está ao teu lado: Jesus, mais uma vez com voz de profeta e autoridade que eu sei que você tem, Jesus faz de você livre. Agora use essa responsabilidade. Use essa liberdade com responsabilidade. Use essa liberdade com ética. Use essa liberdade com valores. Porque Deus não derruba muros para a gente sair por aí fazendo besteira. Deus derruba muros para que a cultura do céu chegue na terra para todas as pessoas. Você acha que Deus te tirou da mão do diabo, te fez deixar de ser escravo, te tornou livre para você ser igual o povo lá de fora? Não, Deus te separou, te limpou, te escolheu para você pregar o evangelho a todos que estão lá fora, para você fazer a referência, a diferença para todos que estão lá fora, para você ser referência para todos que estão lá fora. Para todo mundo que olhar para você e dizer: Deus existe, porque olha como Ele transformou fulano. Deus não te fez livre para você viver pecando. Deus não te fez livre para você ser parecido com o povo lá fora, com o povo do mundo. Deus te fez livre para você ser diferente. Jericó. Repita comigo esta noite: Jericó. A cidade dos muros caídos, e a cidade que acolheu os espias do Senhor.
Jericó, nessa cidade, existia uma moradora. Não era uma moradora ilustre, não era uma moradora famosa, não era uma moradora de se orgulhar. Aí eu sou da cidade de fulano, lá na minha cidade existe isso, tem essa pessoa. Não. É uma moradora que a Bíblia se refere a ela pelo seu pecado. O seu pecado é exposto, todo mundo conhece. Raabe, a prostituta. É assim que a Bíblia cita essa moradora. Raabe, a meretriz. Raabe, aquela que vende o seu corpo. E lá estão jovens. E lá nessa cidade, na mesma cidade de Raabe, é a cidade desses jovens. A mesma cidade da prostituta, a mesma cidade da mulher com o pecado exposto. Mas um certo dia, a prostituta recebeu os espias do Senhor. Um certo dia, a prostituta recebeu os homens de Deus e creu em Deus, e creu no Deus de Israel. A mulher de corpo vendido, eu quero dizer para você esta noite, foi salva. Salva porque protegeu os homens de Deus, salva porque creu em Deus. A mulher de corpo vendido foi comprada pelo sangue de Jesus. A mulher que passou a vida vendendo o corpo, teve a alma comprada por preço de sangue. Aonde você quer chegar, Érica? Eu já cheguei. Em Jericó tem uma mulher que vende o corpo, mas por honrar, uma simples decisão de honrar os homens de Deus, ela não só sobrevive, mas ela entra para a genealogia de Jesus. Se você for pegar a sua Bíblia em Mateus, começar a ler a genealogia de Jesus, você vai ver o nome de Raabe. Raabe, a prostituta, quem ninguém dava nada, por acolher os homens de Deus, entrou para a genealogia de Jesus. Foi salva. A Bíblia não diz que esses jovens eram delinquentes, mas ele diz que eles zombaram do homem de Deus. Eles eram da cidade de Raabe, da mulher que ensina que quem honra os homens de Deus, honra o próprio Deus. Essa mensagem que Raabe passa, que quem acolhe os de Deus tem livramento, que quem honra os de Deus tem a casa salva, quem honra os de Deus tem a vida transformada. Esses jovens são de lá. Mas olha a decisão que eles tomam. Ao invés de tomar o exemplo de Raabe, eles zombam do homem de Deus. Eles zombam do chamado do homem de Deus. E Deus fala para você esta noite: não importa o que você fez da vida, não importa se você já vendeu, já comprou, já roubou, já cheirou, o que importa é que Cristo chegou na tua vida. Você atendeu o pedido dele, o chamado dele, e ele te salvou. Você decide se você quer ter o exemplo de Raabe ou os exemplos desses jovens. Raabe teve a casa salva, teve a vida salva, foi transformada. Já outros terão corpos destruídos e a alma lançada no inferno, porque não honra a Deus e não honra a sua igreja. Isso é forte de se falar, mas é a realidade. Mas eu espero que você saia daqui esta noite escolhendo ser aquele a quem Cristo lavou com sangue. Que você saia daqui esta noite tomando posse e sendo aquele a quem Cristo escolheu. É de lá, de Jericó, da cidade dos muros caídos, a cidade da meretriz, Jericó, que tinha um cego, que um certo dia ouviu que Jesus iria passar por lá. E quando Jesus estava passando, esse cego começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E algumas pessoas mandavam ele calar a boca, dizer: filho de Davi, cego. Aí você está apelando, está falando de realeza.
cego. Eu olhava para aquele povo e dizia: nessa estrada, não sei se exatamente nesse mesmo lugar, há séculos atrás, alguns jovens não identificaram o homem de Deus que Eliseu era, e por não identificar, foram despedaçados por duas ursas. Eu posso estar cego, mas eu enxergo que este é o filho de Davi. Ei, não deixa ninguém interromper a tua adoração. Não deixa ninguém interromper o teu clamor. Não deixa ninguém calar a tua boca. Você sabe que Ele é o Salvador da tua vida. Você sabe e identifica quem Ele é no ambiente de culto. Então clama, então grita, então chora, então aplaude, então glorifica. Porque você identifica que Ele é o filho de Davi. Porque você escolhe não ser igual aqueles jovens que não identificaram. E por não identificar, teve um final trágico. É de lá, de Jericó, da cidade que eu falei a vocês, que a água amarga foi transformada em águas doces. Que milagre poderoso. Esses jovens passaram a vida inteira provando de águas amargas. Eliseu acabou de fazer algo muito bom. E esse é o perigo. Porque algumas vezes a gente vai enfrentar águas amargas na nossa vida. Infelizmente, algumas vezes a gente vai ter que beber águas amargas. Águas que não é tão doce, água que a gente não queria, água que não faz bem para a gente, que não dá prazer. Mas às vezes a vida vai chegar com essa água. Mas é uma escolha nossa, fazer com que essa água desça para o nosso coração ou não. Infelizmente, a gente tem vivido tempos em que as pessoas têm deixado amargar o seu coração. Tem provado tanta água amarga durante a sua vida, que acabou com o coração amargo. Isso respinga em todos que estão à sua volta. Isso respinga na sua personalidade. Isso respinga na sua fala. E a gente deve ter esse cuidado. Isso respinga na igreja. Quantas pessoas hoje não querem mais congregar? Por quê? Porque teve uma experiência, uma água amarga na igreja, aí começa a colocar a culpa em todo mundo. Algumas pessoas não confiam mais em liderança, não confiam mais em pastores. Por quê? Porque provou de águas amargas e amargou o coração de tal maneira que ela não acredita mais em liderança, não acredita mais em profecia. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14 diz: não despreze o dom que há em ti, a qual te foi dado em profecias por imposições de mãos pelos líderes da igreja. Quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta, a igreja estava vivendo a pior época. Falta de administração dos dons estavam sendo usados de maneira errada. Falsos profetas estavam se levantando no meio da igreja. Mas o apóstolo Paulo nos deixa uma advertência. Ei, ainda existe o dom verdadeiro. Ainda existe a profecia verdadeira. E você não pode deixar de acreditar por causa de uma água amarga que você provou. Profetizaram algo errado para mim. Tudo bem, acontece, mas não deixe de crer que Deus ainda usa profeta na terra. Ai, Érica, eu passei por uma experiência ruim na liderança, mas ainda existe liderança boa. Nada do que você viu pode amargar a sua vida. Nada de errado que você viu pode amargar a sua vida. Não coloque todo mundo no mesmo pacote. Ainda existe gente boa, ainda existe crente. Ainda existe gente santa. Ainda existe igreja boa. Ainda existe liderança séria. Não deixe as águas amargas da sua vida amargar o teu coração. Saiba separar. Essa daqui foi uma água amarga, mas essa daqui não contamina o meu coração. E os jovens vão sair daquela cidade.
e vão para a estrada. Eles saem de Jericó. Eles não zombam o profeta lá em Jericó. Eles zombam o profeta na estrada. Ah, Érica, quer dizer que na estrada eles se transformam? Não. Eles já eram zombador na cidade. Eles já eram escarnecedor na cidade. Eles já eram desobedientes na cidade. É que na cidade tem a superproteção dos pais, da liderança, sabe? Aí acaba sendo camuflado um pouquinho, mas quando chega na estrada, a estrada revela, a estrada mostra. E esse é o perigo de ter duas personalidades. É de um jeito aqui, na igreja é quieto, é santo, não fala nada, mas se transforma na escola. É de um jeito em casa, mas tem uma personalidade totalmente diferente quando está com os amigos. É uma coisa para a mãe, é uma coisa para o pai, mas é outra coisa totalmente quando está fora dos olhares dos responsáveis. Ei, tenha cuidado. Por quê? Porque quem tem duas personalidades não se mantém com ela há muito tempo. Uma hora ou outra a ficha vai cair, a máscara vai cair, e pobre de você que se deparar com uma situação igual a desses rapazes, que não tem mais volta, que não tem como mais se arrepender. Começa a tratar a tua personalidade, começa a ser uma pessoa só. Na cidade ele é camuflado, é disfarçado, é protegido. E é por isso que às vezes Deus ele impede um romper. Sabe quando ele não deixa a gente romper? Sabe por que você ainda não entende? Porque você não rompeu ministerialmente. Porque algumas coisas para você têm sido tão difíceis, porque Deus tem travado algumas portas, porque Deus não tem permitido algumas coisas na tua vida. É porque às vezes Deus diz assim: não está preparado para ir para a estrada. A estrada é perigosa, a estrada é perigosa, é terrível. Os caminhos são perigosos. E Deus forja você na cidade, porque Deus não manda ninguém para a estrada para passar vergonha. Deus não deixa ministério de ninguém romper, sabe, crescer, se destacar antes de estar preparado. Porque Ele não envia ninguém para passar vergonha. E para terminar, eu venho falar a respeito da frase desses jovens: sobe, calvo. Foram isso que eles falaram. Para você que lê rápido, possa ser que você até não entenda. Não entenda porque esses jovens tiveram um fim tão trágico só porque falou isso com o profeta. Quando eles falam sobe, calvo, eles estavam menosprezando o sobe, o chamado de Eliseu. Eles estavam dizendo: olha, Eliseu, você sem Elias não é ninguém. Elias subiu, você está aqui. Eles estavam zombando do chamado do profeta, e estavam zombando do próprio profeta. Era verdade, Eliseu não era cabeludo, não tinha uma vasta cabeleira. Possivelmente ele era calvo, era careca, sabe? Mas eles zombam de uma forma tão grande do profeta, que o final dele é trágico. Porque a gente tem que entender que homem de Deus e mulher de Deus não se trata de qualquer jeito. A gente tem que entender que nem todo tipo de brincadeira é aceita e permitida. Foi nessa de brincar, foi nessa de zombar que esses jovens tiveram um fim tão trágico. A gente tem um careca subindo, mas a gente também encontra alguém com os padrões estéticos aceitos pela sociedade descendo.
Juízes capítulo 16 diz: e desceu Sansão a Gaza, cheio do cabelo, para se encontrar com a prostituta. É melhor um profeta careca, que não seja tão bonito, que não seja tão aceito pela sociedade, mas temente, subindo para Betel, subindo para a casa de Deus, do que alguém que todo mundo gosta, que todo mundo aplaude, que todo mundo acha bonito, mas descendo para Gaza para se encontrar com prostituta. Às vezes a gente está tão focado no padrão estético que nem percebe quem está subindo e quem está descendo. E a gente precisa ser guardiãos dos preceitos e valores de Deus. A gente tem que entender que aqui, para o povo de Deus, caráter ainda vale, moral ainda vale e santidade ainda vale. E eu convido você a ficar de pé nesta noite. Aplauda o nome do Senhor. Esses jovens, a banda já pode subir. Esses jovens eram para ter passado a vida inteira sem ter acontecido isso com eles. Eles não precisavam que duas ursas saíssem do seu habitat natural e fossem atacar eles. Mas isso aconteceu por quê? Porque eles tomaram uma decisão errada. A escolha deles foram errada. E isso lhe causou a vida, a morte. Entenda uma coisa. Saia desta noite entendendo uma coisa. Às vezes, Deus nem queria que você estivesse nessa prova. Às vezes, Deus queria te poupar de muita coisa. Mas sabe por que Ele não poupou? Sabe por que você teve que lidar com a dificuldade, com o problema? Porque você atravessou o caminho de Deus. E quando a gente atravessa o caminho de Deus, quando a gente toma uma atitude errada, a gente vai experimentar situações que eram para a gente nunca ter experimentado. Vamos provar de coisas que nunca eram para a gente ter provado. Mas provou como? Porque atravessou o caminho de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 31 diz: terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Terrível é quando alguém atravessa o caminho de Deus. Terrível é quando alguém experimenta da ira de Deus. Por quê? Por desobediência, por atitude errada. Saia desta noite decidido a fazer o que é certo. Saia desta noite decidido a tomar aquilo que é certo, a decisão certa, a herança certa. O que você quer acessar essa noite? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Segure a mão de quem está do seu lado. Enquanto eu vou ministrar o louvor, para a gente terminar, curve sua cabeça, converse com Deus. Medite nessa palavra. Me achego a ti com temor. Eu sei que não mereço estar aqui, mas só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz. Se para carregar tua glória eu preciso estar coberto com sangue dos sacrifícios que eu fiz ao longo do caminho, se há um preço a ser pago para ver a tua glória, mas só uma coisa me satisfaz. Nesse lugar onde os anjos escondem o rosto de ti,
Nesse lugar eu preciso, eu quero estar, mas só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz. É a tua glória, Senhor, a tua glória, Deus. É a tua glória, Deus. A tua glória, Deus. Só uma coisa me satisfaz. Eu te dou os meus ombros para carregar a tua glória. Por onde eu passar, manifestar a tua glória, Deus. Eu te dou os meus ombros para carregar a tua glória. Por onde eu passar. Segura aí. Tem alguém essa noite que ainda está afastada dos caminhos do Senhor, que ainda não entregou a vida para Jesus, não aceitou Jesus ainda, mas hoje quer dar esse passo de fé? Tem alguém no nosso meio que quer entregar a vida para Jesus hoje? Tem alguém em nosso meio que quer renovar a aliança? Se tiver, levante a mão, que nós queremos orar por você. Tem alguém que quer entregar a vida para Jesus? Tem alguém? Tem alguém que quer renovar a sua aliança? Tem alguém essa noite? Tem alguém? Sobe calmo. Tá vendo que a gente não pode tirar brincadeira, todo tipo de brincadeira com o homem de Deus? E eu te dou os meus ombros para carregar a tua glória. Por onde eu passar. Pai, queremos agora apresentar o final do culto. Que esta palavra possa permanecer no nosso coração. Guarda o caminho do teu povo, guarda a estrada, que o teu povo seja protegido e guardado de todo mal, que possa chegar em casa em segurança. Dá uma noite de sono reparadora, duradoura, uma noite de sono, Senhor, para restaurar a saúde, a imunidade, Senhor, em nome de Jesus. É assim que nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. E você diz: posso terminar, né? Quer dar as bênçãos pelo menos? Chegou cedo hoje ele, né? É porque ele veio para uma reunião, não foi para o culto não. Graça e paz, igreja. Eu disse, eu vou chegar pelo menos na hora do amém. E cheguei, né? Hoje foi ceia lá na sede, por isso que eu corri muito para chegar aqui. Eu vou terminar aqui, mas quero falar algo para vocês bem interessante. Cadê a missionária Débora, minha esposa? Vem cá. Enquanto ela vem cá, olha para cá, igreja. Enquanto ela está chegando aqui, olha para cá. Todo mundo está sabendo que vamos ter um evento lá na sede do Adora Jovem, que tivemos no ano passado. Então vim aqui também para pedir para vocês, a colaboração de vocês, para abraçar esse projeto. Porque o projeto Adora Jovem não é só da sede, é de todo o Ministério BR. Todo o dinheiro que a gente arrecada lá serve para a gente investir em Mari, em Sobrado e na sede. A qual igreja necessitar, a gente vai estar ajudando também com os valores arrecadados com essas camisas lá. Então eu quero pedir para você, a gente divide no cartão em 6 vezes as camisas. Pastor, quanto está custando a camisa? R$50. Agora você não vai se arrepender, porque é um algodão muito melhor do que todas as camisas que vocês já compraram aqui na nossa igreja. Isso eu garanto para vocês. Então eu peço a colaboração de vocês. Comprem a camisa, procura a missionária Érica, as meninas, as mulheres. Esse ano a gente está com a camisa do tamanho Baby Look. Então vocês, é o mesmo valor. Procura a missionária Érica, dá o teu nome lá, por favor. Eu peço a vocês encarecidamente. É um projeto, não é da sede, é de toda a igreja, certo?
E até lá eu conto com a colaboração de vocês e com a presença de vocês também lá no nosso Adora Jovem, onde vai estar o cantor Daniel Cosmo, a cantora Bela e Banda, e vai estar o pastor Hugo Belo, que também vai estar no congresso aqui, vai estar ministrando lá também no Adora Jovem. Amém? Eu posso contar com a IBR Mari? Glória a Deus. Vem cá, minha esposa. Para terminar, eu tenho que dar uma notícia boa para vocês também. Todo mundo já está rindo. Vou dar uma pista. A minha esposa disse, não corra muito no carro não, que a gente vai só para reunião. Você não vai para o culto. Eu digo, eu preciso chegar antes do culto acabar. Que eu precisava falar para vocês. A gente tem que dividir o que é ruim e o que é bom também. Viu? Então assim, para a glória de Deus, a missionária Débora está grávida. Peço a toda a igreja de Mari que ore por esta criança, que está no ventre dela, pela saúde dela, para que venham com muita saúde e graça, e Deus venha fazer coisa grande através desta criança. E que coincidência, né? Pastor presidente e pastor vice-presidente, tudo de resguardo daqui uns dias. Vou profetizar agora para Vinícius, Jardiel, Gabriel e Jéssica, viu? O profeta não só profetiza para ele não, aliás, para as pessoas não, para ele também, viu? Então, para a glória de Deus, eu queria dividir isso com vocês, que eu e a missionária Débora estamos grávidos, como diz, né? E daqui uns dias estará eu e o pastor Rivaldo, tudo choco, como diz o ditado, né? De molho, viu? Era isso que eu queria agradecer a vocês. Rivaldo já orou, pastor Rivaldo. Então agora eu vou dar as bênçãos, amém, pastor? Gostaram da notícia? Se a gente não ganha vidas para o reino de Deus, a gente faz menino para crescer a igreja. Amém? Faça uma coxa com as mãos. Que a graça e a paz, as mais ricas de Deus, consolação do Divino Espírito Santo, repouse sobre toda a igreja hoje e até que Jesus volte. E toda a igreja diz: amém. Cortaram meu microfone.